Comemoramos hoje os 40 anos do Instituto de Pesca, marco importante para uma instituição que não nasceu pronta, não nasceu fruto de uma decisão única e da assinatura de um único mandatário, mas uma instituição que foi sendo construída com o passar dos anos, em saltos evolutivos, em transformações decorrentes de demandas impostas pelo progresso, impostas pela sociedade e pelo mercado, pelo avanço científico e tecnológico e pela urgente necessidade de viabilizar a sustentabilidade dos recursos pesqueiros extraídos da natureza e expandir a produção pesqueira cultivada. O Instituto de Pesca é uma instituição que se fez como se constrói um mosaico, partes que paulatinamente se uniram em tempos e lugares diferentes, até comporem uma unidade provida de sentido e valor. Então, vamos lembrar de partes desse nosso mosaico que em algum momento se juntaram para dar origem ao Instituto de Pesca, esta obra de 40 anos, cujos artistas foram o tempo e os desafios. Iniciemos aqui onde estamos, no próprio Museu de Pesca, cuja história começa em 1734 com o antigo Forte Augusto, que cruzava fogo com a fortaleza da Barra Grande do outro lado do canal de acesso ao atual porto. O forte acabou em ruínas, mas por sua posição privilegiada, o local foi apontado como ideal para a construção, em 1908, da Escola de Aprendizes Marinheiros do Estado de São Paulo, uma unidade do governo federal. Inaugurada em maio de 1909, essa escola funcionou até 1931. Entretanto, os primórdios do Instituto de Pesca remontam a dezembro de 1927, ao se promulgar a primeira lei de pesca. Foi quando se criou, nos quadros da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, a Diretoria de Indústria Animal. Tal diretoria tinha como uma de suas unidades a seção de caça e pesca, com atribuições relacionadas à fiscalização e ao ensino das artes de pesca. Esse serviço, o primeiro do país, que objetivava principalmente estimular a atividade pesqueira, foi criado graças aos esforços do secretário Fernando de Souza Costa. O prédio da seção de caça e pesca no Parque da Água Branca, em São Paulo, também sediava um aquário, construído em 1930. Essa seção foi chefiada de 1930 a 1942 pelo conceituado naturalista Agenor Couto de Magalhães. O então secretário Fernando Costa empenhou-se também na criação, em fevereiro de 1928, da Escola Profissional de Pesca do Guarujá, pioneira na América do Sul, subordinada à seção de caça e pesca. Para dirigir a escola, foi convidado o professor Teodorico de Oliveira, que recrutou um grande número de jovens caiçaras, oferecendo-lhes sólida educação e uma profissão das mais dignas. A repercussão alcançada exigiu a ampliação de suas dependências e a escola foi transferida para Santos em dezembro de 1931, para o prédio da recém-extinta Escola de Aprendizes Marinheiros do Ministério da Marinha, justamente para este prédio que ora abriga o Museu de Pesca. Em janeiro de 1932, a Escola de Pesca foi reestruturada, passando a se denominar Instituto de Pesca Marítima. Voltando ao interior, durante a década de 1930 foram evidentes os esforços do diretor Agenor Couto para adotar a seção de caça e pesca com estações experimentais. Assim, em 1938, solicitou providências para a aquisição de terras em Pirassununga, próximo à Cachoeira das Emas. Naquela época, surgiu oficialmente a primeira estação de piscicultura, ligada à Estação Experimental de Produção Animal, em Pindamonhangaba, criando-se ainda a Feitoria de Pesca, em Ubatuba, como dependência auxiliar do Instituto de Pesca Marítima. Paralelamente, o trabalho técnico caminhava e um marco científico foi conquistado nesta década de 1930 com o desenvolvimento de pesquisas sobre hipofisação por Rodolfo von Jhering, considerado o pai da piscicultura brasileira, com colaboradores do Instituto Biológico. Essa técnica possibilitou a obtenção de alevinos de espécies de peixes que não se reproduzem naturalmente em cativeiro, tornando-se reconhecida e adotada mundialmente.
Em janeiro de 1942, o Departamento de Indústria Animal passou a se denominar Departamento de Produção Animal, sendo incluída a Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres em seu organograma, cuja chefia ficou a cargo do ictiologista Pedro de Azevedo, discípulo de Rodolfo von Hering. Em 1944, o Instituto de Pesca Marítima foi subordinado a essa Divisão de Proteção e Produção, com a incumbência de administrar o ensino profissional da pesca. Desde essa data, o Instituto de Pesca Marítima passou a ser a única instituição estadual que realiza a coleta sistemática de dados de produção e esforço de pesca na área marinha. Em 1952, celebrou-se um convênio com a empresa São Paulo Light para desenvolver pesquisas e fomentar a criação de peixes no reservatório Billings. Várias estações foram construídas pela Light para observações biológicas e produção de peixes, visando ao povoamento de reservatórios. Em 1953, a seção de fauna fluvial e lacustre recebeu do Congo belga 40 exemplares de tilápia, enviados pelo ictiologista belga Marcel Wet, diretor da Estação de Pesquisa de Águas e Florestas. Os trabalhos iniciais de aclimatação da tilápia foram realizados nas recém-estabelecidas estações de piscicultura da Light. Ainda em 1953, iniciaram-se estudos visando a aclimatação da truta arco-íris. Esses trabalhos, sempre pioneiros, foram realizados em Campos do Jordão, região de águas frias do estado de São Paulo, com exemplares cedidos pelo diretor nacional de caça e pesca, Ascânio de Faria, e a participação de Pedro de Azevedo, José de Oliveira Vaz, Wilton Brandão Parreira e José Maria Branley Barker. Em 1960, importaram-se ovos embrionados dessa espécie do Chile e da Califórnia. E em setembro de 1964, inaugurou-se o posto de salmonicultura de Campos do Jordão. Finalmente, em 8 de abril de 1969, o governador de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, transformou a Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres em Instituto de Pesca, vinculando-o à Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais da Secretaria da Agricultura. Nessa ocasião, encerraram-se as atividades do Aquário do Parque, até então aberto à visitação pública, e o acervo do Museu de Caça e Pesca foi transferido para Santos, em razão da criação da seção de Museu de Pesca. O Instituto foi o primeiro órgão de pesquisa do país a apresentar organograma com atribuições voltadas ao estudo de ecossistemas aquáticos e à biologia de organismos marinhos e de águas continentais, tratando-se de mais uma ação pioneira da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. O primeiro diretor do Instituto de Pesca foi o Dr. Álvaro da Silva Braga, que designou para a diretoria da Divisão de Pesca Marítima o Dr. Getúlio Neiva e para a da Divisão de Pesca Interior o Dr. José Maria Branley Barker. Na década de 1970, iniciou-se a implantação da base de pesquisa do Litoral Sul, em Cananéia, e da base de maricultura em Ubatuba. Apesar do pouco tempo de funcionamento, o Instituto de Pesca começava a se distinguir como órgão de pesquisa, desfrutando de considerável prestígio junto à comunidade científica. As pesquisas sobre ostreicultura, por exemplo, destacaram-se nesta década, resultando inclusive em um programa de capacitação de mão de obra para o cultivo de ostras desenvolvido em Cananéia. No final da década de 1970, lançou-se ao mar o navio de pesquisas Orion, que realizou vários cruzeiros para estudo, por exemplo, da anchoíta no Rio Grande do Sul, da pesca experimental de lulas com atração luminosa, da pesca com espinhel de profundidade, dentre outros estudos. Ainda nessa década, o Instituto desenvolveu pesquisas sobre reprodução induzida, sendo pioneiro no uso da tecnologia de crioconservação de sêmen de peixes e em estudo de doenças em organismos aquáticos. A década de 1980 foi marcada pela consolidação definitiva do Instituto como órgão de referência técnica, em virtude dos avanços tecnológicos na área de cultivo de organismos aquáticos. Os resultados da pesquisa passaram a ser direcionados a usuários através de cursos, palestras, simpósios, dias de campo, etc. Em 1987, um fato que gerou muita expectativa. A Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais, com seus institutos de botânica, geológico, florestal e de pesca,
passou a integrar a recém-criada Secretaria Estadual do Meio Ambiente. As atividades do Instituto de Pesca foram então parcialmente paralisadas e apenas após amplo debate ele foi reintegrado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em razão de seu vínculo com setores produtivos e industriais do Estado, passando a integrar a coordenadoria da pesquisa agropecuária. Em 1989, salienta-se a criação do Centro de Pesquisa em Aquicultura no Vale do Ribeira, em Pariqueraçu. Foi na década de 1990 que o Instituto começou a atuar por meio da detecção de demanda junto ao setor privado, priorizando pesquisas sobre tecnologias destinadas ao aumento da produtividade piscícola, que trouxeram reflexos socioeconômicos positivos para as comunidades rurais. Foi quando se elaborou um plano de modernização de atendimento a aquicultores, visando a agilização desse setor. Em setembro de 1999, substituindo a Coordenadoria de Pesquisa Agropecuária, foi criada a Coordenadoria de Pesquisa dos Agronegócios, que em maio de 2000 originou a atual APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Em 2003, implantou-se em Santos a Unidade Laboratorial em Tecnologia do Pescado, para desenvolver novos produtos e processos, pesquisar matérias-primas para a indústria do pescado e estudar e aplicar métodos de controle de qualidade. Atualmente, essa unidade se reestrutura fisicamente para atender a pesadas exigências técnicas visando a sua certificação para atuar na área de seguridade alimentar de produtos de pescado. Ainda em 2003, o Instituto criou o Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Pesca em nível de mestrado. Trata-se de um dos poucos cursos de pós-graduação do país a reunir as áreas de aquicultura e pesca em um mesmo programa. Para citar outro exemplo de ação institucional atual, em 2005 iniciaram-se as atividades de pesquisa do Centro Avançado do Pescado Continental em São José do Rio Preto. Brevemente, o centro contará com 3 laboratórios especializados, destinados à implantação de um Centro Nacional de Referência para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de pesca e aquicultura de águas interiores. O objetivo é alavancar o crescimento do segmento de produção de pescado continental, especialmente na região centro-norte paulista. Já as obras de ampliação, recuperação e modernização da Unidade Laboratorial de Referência em Limnologia na capital foram o principal destino dos recursos aplicados no Instituto de Pesca em 2008, o que permitirá adequar as instalações físicas aos padrões recomendados pelas normas brasileiras da ISO. Basicamente, a abrangência científica do Instituto de Pesca envolve áreas de estudos ambientais, autoecologia, biologia pesqueira e análise de populações, aquicultura, biotecnologia e ou melhoramento animal, tecnologia de pesca, gerenciamento pesqueiro, socioeconomia pesqueira, agregação de valor ao pescado e tecnologia de processamento de pescado. Em termos de atividades complementares, o Instituto também atua no controle sistemático de dados estatísticos de pesca continental e marítima, implantação de fazendas piloto de cultivo, diagnóstico e orientação de medidas profiláticas de doenças em peixes, análise de água, difusão de conhecimentos e tecnologias em pesca e aquicultura, assessoria a órgãos dos poderes legislativo e executivo para a formulação e implantação de políticas públicas para o setor pesqueiro e ações educativas e culturais por meio do Museu de Pesca e do Aquário de São Paulo. A síntese do papel do Instituto de Pesca nestes 40 anos é a tradição de diálogo que a instituição sempre manteve com o setor produtivo, tanto da pesca quanto da aquicultura. Diálogo que tem resultado em cooperação recíproca, beneficiando a ciência, a economia e a sociedade. Cooperar para garantir a sustentabilidade, a disponibilidade e a qualidade dos recursos pesqueiros é o objetivo da ação institucional, que se dá através da pesquisa, da difusão do conhecimento especializado e da orientação técnica, seja diretamente ao produtor e consumidor, seja pela participação em colegiados envolvidos no gerenciamento amplo do setor pesqueiro nacional. Então, com seus 40 anos, misto de juventude e experiência,
o Instituto de Pesca tem cumprido a sua função de promover a integração do segmento pesqueiro, através de parcerias entre órgãos normativos, o setor produtivo, a extensão e a pesquisa científica, para subsidiar e alavancar as iniciativas de desenvolvimento do agronegócio do pescado, sempre com foco na sustentabilidade e na segurança alimentar.